Mas o que nós temos visto nas aulas recentes, e mesmo quando perdemos uma das aulas, foi colocada no YouTube para dar continuidade, mas olhando para isso, temos falado sobre o problema do pecado, inclusive vamos ver vários assuntos que já estudamos, que por causa do nosso pecado merecemos a consequência disso, a morte, que Deus é justo, ele exige pagamento. Só que, no caso, ele é o substituto para pagar. O próprio Filho, que é o justificador, satisfazendo assim a justiça do Senhor. Que Jesus é a única resposta ao nosso problema do pecado. Agora, com isso, nós vamos passar por uma outra questão. Uma vez que nós reconhecemos que Jesus é o único Salvador, a única resposta ao problema, aí geralmente surgem algumas questões sobre a confusão religiosa, mesmo entre as pessoas que dizem que estão seguindo Cristo. Então é isso que eu quero abordar hoje, de como servir a Deus no meio dessa confusão religiosa. Porque nós enfrentamos essa realidade. Podemos pensar sobre o problema em si, do pecado e a solução, mas vivemos nesse ambiente com tantas denominações. E todas elas, no contexto de denominações que dizem que seguem a Cristo, todas elas dizendo que estão pregando o Evangelho, que estão conduzindo pessoas à salvação, e muitas pessoas têm essa mesma ideia, que não importa em qual denominação você está, todas elas estão levando para o mesmo lugar. E o que observamos é uma confusão, até de diferenças de doutrina, muitas diferenças de prática, de organização, quase tudo entre esses grupos diferentes. E nisso, várias doutrinas e tradições introduzidas ao longo da história por homens que não encontramos nessas escrituras. Isso é o que apresenta para nós essa dificuldade. E o que nós podemos fazer nesse contexto? O que devemos fazer nesse contexto? É isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Precisamos começar com Cristo. Inclusive, quando eu começo a conversar com alguém sobre o Evangelho, eu não convido a pessoa a visitar a igreja onde eu congrego imediatamente. Eu procuro a oportunidade de conversar sobre as Escrituras, de estudar a Bíblia primeiro. Porque precisamos começar com o que Deus diz e não com as nossas próprias ideias. Muitas pessoas acabam procurando uma igreja, visitando várias, procurando uma que agrada a pessoa. Eu gosto do jeito que aquele pastor prega, ou eu gosto da música, ou eu gosto das atividades que tem para jovens, ou N motivos de gostar de uma igreja. Mas a pessoa que começa assim está entrando sem informação nenhuma de um critério para avaliar se aquela igreja de fato está procurando agradar ao Senhor. E essa abordagem envolve várias fases. Eu vou mencionar duas. Primeiro, se a pessoa começa com a busca de igreja e não com o estudo da palavra, ela não tem conhecimento suficiente para avaliar nada. Porque ela não estudou para ver o que Deus diz. Então ela já começa sem base nenhuma. É como alguém que vai numa loja para comprar a geladeira, compra a primeira geladeira que encontra sem pesquisar nada. Não olhou o tamanho, não olhou o custo de uso, não olhou a necessidade que tem em casa, simplesmente entrou e comprou porque achou bonito. Não é suficiente. Temos que pesquisar, temos que compreender o que realmente vai servir. E o critério acaba sendo gosto pessoal e não a vontade de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja pertence a Ele. A igreja existe para honrar o próprio Senhor. Então, por isso nós devemos começar com Deus e não com os homens. E muito menos com o nosso próprio gosto, quando se trata de procurar uma igreja, procurar um lugar para servir ao Senhor. É importante lembrar que a igreja não salva ninguém. Uma distinção importante dentro dessas escrituras. Com certeza a igreja tem um papel importante no plano de Deus. A igreja deve ser instrumento de Deus para divulgar a mensagem do Evangelho. Inclusive, eu diria que é talvez a principal função, responsabilidade de uma igreja. Devemos pregar o Evangelho.
Então, nós temos um papel, a igreja é instrumento para a salvação das pessoas, como também na edificação das pessoas já salvas. Tanta ênfase no Novo Testamento sobre o valor de estar junto com irmãos em Cristo, de nos reunir, de participar da ceia do Senhor juntos, de orar e cantar juntos. Precisamos disso. Precisamos desse contato com outras pessoas. Isso faz parte do plano que Deus deu. E assim leva à edificação mútua. Cada um contribuindo para que os irmãos cresçam. Isso é importante. A igreja deve cumprir esse papel. Mas Jesus é o Salvador. Não a igreja. A igreja é instrumento que Deus utiliza. Mas a salvação vem de Jesus. Não é a igreja que salva. A igreja, pelo contrário, é o resultado da salvação. Cada pessoa, inclusive lá em Atos capítulo 2, quando falou sobre a conversão no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas batizadas, disse no final do versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava aonde? A igreja. Juntando essas pessoas, no contexto da igreja. Mas Deus acrescentando as pessoas que foram salvas. E a igreja, assim, é um conjunto de pessoas salvas, não é o Salvador. E não traz a salvação em si. É o resultado da salvação, não o meio da nossa salvação. Pensando nesse sentido, e não foi gravada a aula na semana passada, mas Josias fez uma aula sobre conversões imediatas. Ele citou vários exemplos de pessoas que ouviram a palavra e reagiram a essa palavra, demonstrando a fé, o arrependimento e o batismo para o perdão dos pecados. E quando usamos esse caso no livro de Atos, podemos estender um pouco mais a história. O que nós observamos? Primeiro, alguém chegava num lugar para pregar. Até capítulo 13, 12, vamos dizer, quem é o principal dos pregadores citado no livro de Atos? Até capítulo 12. O apóstolo que começou a pregação lá no dia de Pentecostes? Pedro, ok. Pedro é o principal destacado. Na primeira metade quase do livro, segunda metade, a partir do capítulo 13, quem é o pregador mais destacado? Paulo. Então, tanto Pedro ou Paulo ou qualquer outro chegava no lugar e pregava a palavra. Talvez encontrava pessoas numa sinagoga, ou na beira de um rio, ou numa praça, ou num local, num estádio, local de reuniões, mas falava a palavra. E observamos vários relatos no livro de Atos onde pessoas aceitaram essa palavra. Pessoas foram convertidas por causa da pregação da palavra. E aí, uma vez que se converteram, o próximo passo é que essas pessoas começam a se reunir. Criam congregações. Atos capítulo 2, aconteceu isso em que cidade? Jerusalém. Mas continuando no livro de Atos, Felipe vai para Samaria, no capítulo 8, agora tem uma igreja em Samaria. Pedro e João até fizeram visita lá para os irmãos em Samaria. Depois, uma igreja em Antioquia. E assim, em vários outros lugares, congregações surgindo por causa da pregação do Evangelho. A mensagem que foi pregada por esses apóstolos ou outros evangelistas. Então é um processo, mas perceberam nesse processo que a igreja é o resultado? A igreja é o que acontece por causa das conversões, da salvação das pessoas. E assim lembramos que a igreja não é o que nos salva. A igreja é um lugar, um conjunto de pessoas salvas. Agora, pensando nisso, temos essa sequência que nós podemos seguir e observar ao longo do livro de Atos e do Novo Testamento, que precisa conhecer o Senhor pela palavra pregada. Conhecendo o Senhor, a pessoa toma a decisão de se converter a Ele, busca essa comunhão com outras pessoas que têm feito a mesma coisa. Outras pessoas que também estão
em comunhão com Deus e agora procuram comunhão entre elas. E isso envolve uma participação ativa, assim, nessa comunidade local. Já em outro estudo, falamos sobre o fato que existe a ideia da igreja no sentido universal, mas ela funciona no nível local, congregações. E por isso que é importante que nós congreguemos, que nós tenhamos esse contato entre irmãos, presencialmente, porque tem algumas coisas que só juntos, presencialmente, nós conseguimos fazer. Então, essa é a sequência que encontramos no Novo Testamento. Agora, vamos pensar sobre o exemplo de Jesus. Nesse contexto de divisão religiosa, alguém tem noção de quantas denominações tem só aqui em Campo Limpo Paulista? Nunca pesquisei, eu não tenho noção. Eu sei que tem bastante. Tem ruas que tem várias igrejas na mesma rua, e sabemos que espalhado pela cidade tem bastante denominação. E quando nós pensamos sobre o exemplo de Jesus, até às vezes, até ensinamos isso para crianças quando estão crescendo. Quando você enfrenta alguma situação, alguma tentação ou decisão que precisa tomar, faz uma pergunta. O que Jesus faria nessa mesma situação? Alguém tenta seduzir você para fazer uma coisa que você sabe que não é uma coisa boa. O que Jesus faria? Ele diria não. Não participaria. Alguém apresenta uma situação onde você estaria tentado a mentir. O que Jesus faria? Ele não mentiria. Ele falaria a verdade. E assim, quando pensamos nesse sentido, em termos de tentações que enfrentamos, de vários tipos, o exemplo de Jesus ajuda bastante. Imitar o exemplo de Jesus é uma boa maneira de sair dessas situações de tentação. Ele é o perfeito exemplo que nós devemos seguir quando enfrentamos tentações. E outra coisa, quando aceitamos maus tratos. Pedro falou sobre isso. Jesus foi maltratado, mas ele não maltratava. Ele não pagava com a mesma moeda quando alguém maltratava assim. Mas quando se trata dessa questão de confusão religiosa, Jesus enfrentou a mesma coisa que nós enfrentamos hoje. Acabamos de falar que tem um número muito grande de denominações na cidade aqui, e como tem pessoas participando online de outras cidades, com certeza vocês enfrentam a mesma coisa. Várias denominações na mesma cidade. E olhamos para Jesus e pensamos, Jesus foi um judeu. A religião que tinha na época dele, na região dele, foi judaísmo. E é fácil pensar que Jesus não enfrentou a mesma coisa. Mas vamos pensar um pouco melhor. Porque o exemplo dele nos orienta nessa busca de procurar saber onde congregar, onde participar com outros. Pensa um pouquinho sobre a divisão religiosa que existia na época de Jesus entre os judeus. Nem estou falando sobre os idólatras das outras nações. Lá na Judeia, Samaria, Galileia, as regiões onde Jesus andava, entre judeus, existia divisão religiosa? Podem falar para mim nomes de algumas denominações da época? Seus fariseus. Saduceus, fariseus. Alguém lembra de mais alguma? Herodianos. Esses três são citados por nome nas Escrituras, no Novo Testamento. Além dessas seitas, sabemos da história da existência de uma outra chamada de essênios, e com certeza outros grupos, outras seitas entre os judeus. Mas os principais, fariseus, saduceus, herodianos, que nós conhecemos no Novo Testamento. Todos eram judeus, mas todos ensinavam as mesmas coisas? De jeito nenhum. Diferenças muito grandes entre eles. Por exemplo, qual desses seitos, fariseus, saduceus e herodianos, foi geralmente mais rígida em relação às tradições da lei? Os fariseus. Os fariseus que sempre estavam pegando no pé de Jesus e dos apóstolos,
eles pegaram coisa para comer no dia de sábado, ou ele curou alguém no dia de sábado. E assim, com essas críticas, por causa das regras que eles acrescentaram à própria palavra. Era para guardar o sábado, mas eles criaram outras regras em cima disso. Então, eles, no geral, eram mais rígidos. Os saduceus, como que os saduceus se diferenciavam das suas doutrinas? Não acreditava na ressurreição. Ok, eles não acreditavam na ressurreição, espíritos, anjos, não acreditavam nessas coisas. Essas coisas, vamos dizer, espirituais ou sobrenaturais, não acreditavam. Alguma outra coisa sobre os saduceus? Qual parte da Bíblia que eles aceitavam? Só o Pentateuco. Só os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. O resto, para eles, não fazia parte das Escrituras. Tanto que quando Jesus discute com os saduceus, ele sempre responde dentro do Pentateuco, dentro dos primeiros 5 livros. Para não ficar numa discussão com ele sobre a validade de outro texto, ele responde usando a única parte da Bíblia que eles aceitavam. Então, tinha doutrinas próprias. Os herodianos eram um pouco mais políticos, talvez, em algumas coisas, mas mesmo assim tinham suas doutrinas. Jesus avisou sobre o perigo das doutrinas dos herodianos. Então, era mais uma seita. Hoje também, tem algumas denominações que são muito mais clubes sociais ou organizações de caridade do que uma religião em si. Já ouviram falar do Exército da Salvação? Que normalmente nós associamos com obras de caridade. Mas é uma igreja, tem doutrinas, tem práticas, inclusive vários princípios que fogem das coisas nas Escrituras. É uma denominação, é um grupo religioso. Então, existia na época de Jesus isso, mesmo ele sendo criado como judeu. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4, comenta sobre a circunstância da vinda de Jesus. E diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. E assim ele vivia dentro desse contexto do judaísmo, onde houve essas diversas seitas ou denominações. E a pergunta disso: Jesus decidiu fazer parte de qual das seitas dos judeus? Nenhum. E se nós vamos imitar o exemplo de Jesus, nós temos que olhar para esse fato. Ele não entrou em nenhuma delas, mas o que ele fez foi sempre buscar agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai e não a vontade dos homens. Não se importava em respeitar todas as regras e tradições dos fariseus, mas se importava muito em cumprir a vontade do Pai. Nisso achamos um exemplo que nós podemos e devemos seguir nos dias de hoje. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo deu uma instrução aqui para os coríntios que nos ajuda até hoje. Quando disse, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitem o meu exemplo, Paulo diz, porque eu estou imitando o exemplo de Jesus. Eu estou seguindo Jesus, e se vocês me seguem, vão seguir Jesus. Agora, nem todo mundo poderia falar isso. Talvez seria difícil para a gente ter tanta confiança da nossa fidelidade em tudo, como Paulo mostrou aqui. Mas Paulo diz, podem me seguir porque eu estou seguindo Jesus. 2 Tessalonicenses 2. Vamos primeiro para Atos 2, depois 2 Tessalonicenses. Atos 2, versículo 42. Logo depois de falar do batismo dos 3.000, no dia de Pentecostes, isso foi no versículo 41. No 42, ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam sua doutrina de quem? De Jesus. Então, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, que eles estavam defendendo. Outra palavra usada em 2 Tessalonicenses ajuda.
e até esclarece uma questão para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo escreve no versículo 15: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. As tradições não são coisas ruins. Acabamos de falar sobre tradições dos fariseus. Qual foi o problema das tradições dos fariseus em contraste com as tradições que Paulo escreve aqui? As tradições dos fariseus vieram de quem? Dos homens. As tradições que Paulo ensinava vieram de quem? Do Senhor. Tradição é uma coisa repassada. Nós temos tradições familiares, aprendemos coisas com nossos pais e acabamos repassando algumas dessas coisas para os nossos filhos. A tradição em si não é boa nem ruim. Depende da fonte. Quando a tradição vem de homens acrescentando doutrinas e regras, é um problema. Quando a tradição vem do Senhor, devemos aceitar. Então, aqui, o que veio de Jesus passou pelos apóstolos para chegar nessas outras pessoas. E assim, ele usou esses apóstolos para continuar repassando a mensagem. E assim nós encontramos no Novo Testamento um plano que Deus deu para a igreja. Um plano simples, que pode ser aplicado em qualquer lugar, qualquer país, qualquer idioma. É possível imitar o exemplo que nós temos e as instruções que nós temos para a igreja no Novo Testamento. E é isso que vamos observar, se Deus permitir, em outra aula, continuando com esse mesmo tema. Pensando sobre o que Deus, de fato, deseja de nós para servir a Ele hoje e para ter comunhão com outras pessoas que buscam a mesma salvação.